Meu nome é Valesca, presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Vitória. Para deixar bem pontuado, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo uso da fala aqui na Casa do Povo, feita para o povo, legislar para o povo, porque somos nós, e aí como coloco nós, vocês vereadores, e nós, trabalhadores, moradores dessa capital, ou até mesmo somente aqueles que fornecem, e é não somente curto, que temos que discutir as políticas públicas aplicadas no nosso município de forma qualitativa. Então, quero cumprimentar a todos os vereadores na presença do presidente da mesa, do presidente dessa casa, e fazendo esse agradecimento. Agradeço a presença de cada servidor que está aqui presente, porque nós sabemos, primeiro, qual é a luta que nós passamos nos nossos locais de trabalho para garantir a nossa presença. Quero iniciar minha fala, senhor vereador, fazendo um registro, e aí pode-se entender até mesmo como uma questão de denúncia, o que aconteceu em alguns locais de trabalho. Depois eu posso pautar nome a nome de local de trabalho aqui nesta casa. Mas eu vou citar um exemplo, que é o exemplo do CEMEI Odila Simões, aonde a gestora está de férias, a pessoa responsável pela unidade de ensino coagiu individualmente cada trabalhador para não se fazer presente nessa tarde aqui. Ela chamou individualmente em sala. Isso é assédio moral, isso é constrangimento, e isso não constrói nenhum processo democrático de diálogo. O silenciamento por meio de coação, a gente não reconhece. E aí nós vamos até o fim, enquanto representantes dos servidores municipais de Vitória. Quando os colegas pedem para falarmos meia hora, eu acho que meia hora a gente nem dava conta. Acho que a gente ia ter que pegar e ocupar aqui todas as sessões, durante longas semanas, para dar conta de uma pauta de reconhecimento de servidor que vem sufocada nos últimos anos. E aí é uma pauta, quando pergunta, vai falar da reforma da Previdência, na verdade, nós queremos falar sobre servidores da municipalidade. Nós queremos falar do processo de sucateamento da classe trabalhadora como um todo. Porque a classe trabalhadora que atende os filhos dos eleitores de vocês, que atendem, muitas vezes, os filhos de vocês, e a classe trabalhadora como um todo atende vocês, mas o servidor público do município, quem faz uso dos equipamentos, sabem quem é que está lá na ponta para garantir um atendimento de qualidade. Então, nosso primeiro ponto é a nossa campanha salarial. Sindesmove apresenta a campanha aprovada em assembleia do último dia 10 de abril. Nossa campanha salarial são 3 pontos, a saber, estão aqui: reposição das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos anos, cumprimento dos planos de cargos e salários e concurso público. Nossa, Valesca, uma pauta de servidor anual com 3 pontos. Sabemos que são pontos que exigem exercício do poder público de sistematizar a conta e estabelecer prioridades. E, infelizmente, a prioridade dos últimos anos não vem sendo a valorização e as condições de trabalho dos servidores da capital. Essa pauta, acreditem se quiser, senhores vereadores, quem mudou, entrou no último mandato, essa pauta é do mandato, inclusive, anterior, da legislatura anterior, que ela está acumulada. Concurso público, muitas carreiras aqui estão há mais de 15 anos sem concurso público. E aí eu cito o exemplo do cargo de agente de suporte operacional, que virou a ASG, que o poder público não toma a iniciativa de decretar a vacância do cargo, mas simplesmente não valoriza, não dá um salário digno e tampouco estabelece novo concurso, dando prioridade, ao que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, às empresas terceirizadas. A questão do cumprimento do plano de cargos e salários. Ficamos mais de 2 anos no plano sem ser estabelecido, sem ter cronograma, sem ter uma aplicação. Fizemos, ano passado, uma campanha, o magistério fez uma greve. Nós, do Sindesmove, não aderimos, mas apoiamos irrestritamente a greve dos profissionais do magistério. E aí, depois da greve do magistério, saiu, então, a publicação para a gente dialogar a aplicação dos planos de cargos e salários da municipalidade. Foi dado o start, mas ainda não finalizamos. Só que, infelizmente, o município também não publicou o desse ano ainda. Ou seja, será que a gente vai ter que disparar um novo processo de greve para ter o plano de cargos e salários com a publicação do cronograma para cumprimento de uma lei municipal? Se é isso,
vamos economizar, né, as nossas salivas, os nossos movimentos, porque aí a gente vai para a rua mesmo, dialogar com a comunidade, dialogar com a imprensa para nos dar voz. E aí, o concurso público, cumprimento do plano e reposição de perdas. Os servidores públicos dessa capital, eles somam, num cálculo histórico, desde 1991 para cá, mais de 115% de perdas inflacionárias. 91 para cá. No mandato do atual prefeito, nós acumulamos já 30%. Ou seja, cada vez mais o nosso servidor, além de não ter condições, nós não estamos falando de ganho real e de aumento salarial, estamos falando de reposição inflacionária. O salário mínimo, historicamente, estava sendo, inclusive, né, reajustado acima do índice inflacionário, mas nós sequer recebemos a inflação. Ano passado, reconhecemos que recebemos, ano passado, mas em nenhum momento foi dialogado como é que a gente vai fazer com as perdas passadas, com os acumulados, porque as minhas contas, e eu falo minhas, me apropriando do coletivo de servidores públicos na condição de presidente, as minhas contas têm juros, seu atraso. Eu deixo de dar uma alimentação mais qualificada para os meus filhos se eu não tenho um salário digno. Eu, por exemplo, o meu filho está ali atrás, um dos meus filhos, né, de 2 meses, está ali atrás. Eu tenho outro de 2 anos que está dentro do CEMEI do município, porque eu acredito que nós temos profissionais competentes, independente da questão salarial. Mas sem salário nós não conseguimos garantir uma qualidade de vida. Então, nosso primeiro ponto é esse, só para a gente estabelecer esse início de diálogo. O segundo ponto que nos traz aqui, e aí, só para deixar isso de uma forma bem objetiva, sabemos que a reforma da Previdência ela não perpassa por dentro desta casa. Sabemos que ela é de âmbito do governo federal. Mas sabemos também qual é a nossa responsabilidade enquanto cidadão, entendeu? De fazer a luta e colocar que nós não vamos pagar uma conta que não nos pertence, que cobre das empresas que não pagam o que tem que pagar para a Previdência, que deixem de dar a questão de simplesmente os perdões de dívida dos bancos, do Santander, do Bradesco, mas os servidores públicos e a grande massa da classe trabalhadora, sucateada e pisada no dia a dia, nós não vamos deixar passar essa reforma. E conte com os trabalhadores dessa capital nessa luta, na rua e no sol. Então a gente precisava colocar que, por mais que não perpasse por essa casa, vai ter luta, vai ter batalha, e aí quando eu falo batalha, tá, gente? Não é aquela coisa de sangue, por mais que o sentimento muitas vezes é de estar, né? Como diz a nossa antiga presidente, atual vice-presidente Sindismove, né? Botar a faca nos dentes e ir para a rua, é esse sentimento que nós estamos, porque essa conta está muito cara para ficar nas nossas costas e ser descontado do nosso bolso. O terceiro item diz respeito, assim, objetivo para essa Casa de Leis junto ao Poder Público, que é o cumprimento também do Plano Municipal de Educação dessa capital. Plano esse aprovado, salvo engano, em 2014, 2015, Conferência 2014, virou lei nessa casa em 2015, tinha uma previsão de ter um plano de cargos e salários específico para todos os trabalhadores que estão dentro da escola, ou seja, um plano específico para a ASG, um plano que pegasse o assistente administrativo, o assistente de educação infantil, todos os trabalhadores. E o Poder Público não cumpriu. Com isso, nós temos várias distorções. Enquanto, por exemplo, o meu cargo, que é assistente de educação infantil, professor e pedagogo, tem férias, né, de 30 dias, o meu cargo, e 15 de recesso, e os demais, né, professores, pedagogos, de 45 dias, nós temos ASGs e assistentes administrativos que ficam o período todinho dentro da escola. Então, nós queremos um plano que valorize e reconheça. Afinal de contas, temos total consciência que é da educação que nós vamos construir um projeto político melhor para a nossa nação. O outro plano, e aí eu peço a ajuda dessa Casa de Leis para cobrar do Poder Público. O outro plano é uma lei que vocês aprovaram nessa casa recentemente, que é a lei de redução das jornadas de trabalho dos profissionais da área de enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros. Esta lei, né, que vocês aprovaram aqui, eu não tive a informação ainda da ADIM, tá, vereador? Se já entraram, não chegou para nós da entidade sindical, porque, inclusive, a entidade sindical fez o contato com a Procuradoria do município. Se foi feita,
Então, foi feito ou após o diálogo da entidade sindical, ou foi feito e não foi comunicado, porque nós buscamos o diálogo franco, então busquei a Procuradoria e a informação é que não tinha ainda a DIN, mas nós precisamos avançar. E por último, porém, o que mobiliza mais os trabalhadores a estarem aqui nessa casa no dia de hoje, porque até então a nossa programação é a antecipação do 1º de maio, que fazemos anualmente, a nossa programação era só no dia de amanhã, pela manhã. Por que estamos aqui na tarde de hoje? Por conta do termo mais perverso que está sendo aplicado dioturnamente no serviço público desse país, a terceirização. E não é uma terceirização qualquer. Primeiro que todo o processo de terceirização, ele prevê o sucateamento do recurso, né, aplicado, o sucateamento da prestação de serviço, o sucateamento das relações de trabalho. E nós, enquanto entidade sindical, não podemos aceitar isso de forma tranquila. E aí, para nossa grande e ingrata surpresa, fomos surpreendidos na véspera do feriado, com extrato de ata, colocando que o município estaria assinando um contrato para terceirizar o atendimento das crianças especiais da municipalidade, com uma empresa aonde cada profissional no custo dessa empresa está saindo a R$ 2.400. Cada profissional que vai atender. É lógico, isso não é salário, porque a pessoa que se prestar esse serviço vão ganhar míseros R$ 870. 10% do valor de R$ 2.400 fica para a empresa, como margem de lucro, e 5% de taxa administrativa. Ou seja, 15% para o município transferir a responsabilidade para outra pessoa, outra entidade jurídica, e num valor muito mais caro. Muito mais caro por quê, senhores? Estou falando, por enquanto, de valores em espécie, e não de valores ainda sociais. Muito mais caro em valor em espécie por quê? Se eu pego um agente de suporte operacional, que é o profissional que atende atualmente as crianças especiais do município, o salário dele está à margem do mínimo. Se eu faço o cálculo da previdência que tem que ser aplicado, se eu faço o cálculo do vale transporte, do ticket alimentação, não chega a R$ 1.500. Como que o município contrata no valor unitário a R$ 2.400 um profissional terceirizado? Se ainda fosse um profissional que era também, que é o que atende na educação infantil, que é o assistente de educação infantil, o salário base é R$ 1.200. Só que o assistente de educação infantil, assim como a ASG, ele faz as ações pedagógicas. O edital, a licitação que teve para a empresa terceirizada, ele só vai fazer a ação de higienização e alimentação. Ou seja, as nossas crianças especiais, que têm que ter um atendimento especializado, elas estão sendo aligeradas de um processo educativo, porque não venha falar que a gente vai dar conta da educação especial, tendo um especialista a cada 10 unidades de ensino, porque nós não temos. Ou nós temos um atendimento de ponta, com dedicação, e olhando esse sujeito de direitos, com um olhar criterioso, ou nós somos um dos primeiros municípios, a nível de Brasil, a sucatear a educação especial, sendo que ela estava num patamar altíssimo. E aí eu reconheço, o patamar era alto, de qualidade. E aí fica muito caro quando a gente fala na questão da qualidade. E eu peço perdão porque eu estou me delongando, mas a matéria ela precisa ser bem pontuada. Qualidade por quê? Nós temos que trabalhar na perspectiva de um profissional efetivo, por conta do vínculo, por conta do estabelecimento com a comunidade, que até colocam vocês aqui. Porque é ele que conhece a realidade daquela criança, a realidade daquele bairro, a realidade daquela escola. Na empresa terceirizada, não existe isso. Não existe, até porque cada dia pode ser um profissional diferente. Pode ter um rodízio. E aí as nossas crianças estão pagando uma conta muito cara do seu processo. Ensino, aprendizagem e no seu processo de socialização e inclusão efetiva das nossas escolas. Além do que, aí ficou só a cerejinha do bolo para finalizar, a empresa que venceu a licitação, senhores vereadores, busquem o CNPJ, busquem o nome dela, cereja do bolo. Em São Paulo ela responde a inúmeros processos. Primeiro, por receber das municipalidades, e aí está acionando solidariamente os municípios de São Paulo, por não pagamento aos trabalhadores contratados, ou seja, ela arrecada e não paga. Ok, então os municípios estão respondendo. E segundo,
A questão é de como estavam sendo feitos os processos de licitação. Então, assim, isso numa busca rápida. Acredito que os senhores com jurídicos e vários vereadores aqui vão ter um alcance muito maior do que significa trazer o processo de terceirização para o nosso município e ainda com essa empresa que está assumindo e assinou o contrato na Secretaria Municipal de Educação na última terça-feira. Quero agradecer, me coloco à disposição para a gente estabelecer um diálogo saudável e produtivo com o foco de um serviço público de qualidade pautado em valorização e reconhecimento dos atores. Obrigada.